Eu não acompanho muito bem o assunto da Grã-Bretanha sair da União Europeia, mas eu gostava de saber, porque também não percebi muito bem, que inicialmente houve algumas pessoas que votaram a favor da saída, e porque é que agora já estão mais ou menos, tipo, já não mudar de opinião. Exato, é isso. Boa pergunta, perceberam? Ora bem, eu já tenho um, não preciso de outro. Bom, a questão é assim. Isto foi votado no verão de 2016. Vai fazer 3 anos. E naquela ocasião havia uma grande corrente de opinião que dizia, no Reino Unido, ou na Grã-Bretanha, se quiserem, que dizia assim: estamos fartos de Bruxelas, Bruxelas manda demais. Nós temos uma tradição, fomos um grande império, e foi o Império Britânico. Temos uma presença no mundo muito grande, temos uma grande praça financeira que é Londres. A Bolsa de Londres é muito importante. Portanto, nós podemos viver por nós, em termos financeiros, temos peso para isso. E aquilo que damos à Europa e que pagamos à Europa é mais do que aquilo que recebemos da Europa. E, portanto, é a altura de nós, mantendo muito daquilo que conquistamos, ficando independentes, recuperarmos aquilo que sacrificamos. A ideia era a seguinte: vai ser possível ter o bolo e comê-lo ao mesmo tempo. Quer dizer, nós vamos ter o bolo e ao mesmo tempo comê-lo. Vamos ter as vantagens daquilo que ganhamos como membros da União Europeia, mas somamos a isso as vantagens de sermos independentes naquilo em que entendemos de ser independentes. Ora, o Reino Unido já tinha um estatuto muito especial. Porquê? Não tinha moeda única, tinha a moeda deles, a Libra. Não tinha o euro. Nunca aceitou o euro. Já tinha um regime social próprio para os trabalhadores. Nunca aceitou o regime social europeu. Já tinha fronteiras que não há na Europa continental. Não tinha de aceitar os que vinham da Europa continental, se não nos termos em que quisesse. Isso já tinha. Mas queria, além disso, ter ainda mais poder económico e financeiro próprio, embora mantendo a vantagem da exportação dos seus produtos para a Europa e mantendo a vantagem das ligações à Europa continental. E achou que, portanto, ia ser fácil que a União Europeia ia aceitar isso, ou até se partia, porque havia uns que diziam vamos tratá-los melhor, pior e tal. Ora, o que aconteceu é que a União Europeia não se partiu, ficou junta, ficou unida, disse: não vamos deitar fora o que andámos a construir durante décadas. Vamos em bloco negociar com eles. E vamos explicar-lhes que não podem ficar a ter o mesmo que tinham dentro saindo do clube. Sei lá, como eu sou de um clube e tenho acesso, por ser do clube, aos campos de jogos, a isto, às salas, eu não sei quanto, e depois saio do clube para não pagar cotas. Mas quero continuar a ter acesso aos campos, às salas, a isso. E a União Europeia disse: não, isso é que não pode ser. Se querem deixar de pagar, de ser membros do clube, podem até vir cá de vez em quando convidados pelos outros, e até temos certos aspectos da vida do clube em que podem participar. Não podem participar em todos, que já não fazem parte do clube. E quando se começou a fazer contas, ou seja, havia muitas agências europeias com milhares de trabalhadores que estavam na Inglaterra, e com a saída do Reino Unido passaram para a Europa continental, transferiram-se. Havia sedes de empresas que estavam lá, começaram a transferir-se para a União Europeia. Quando se começou a ver que era preciso fazer os tais tratados, era preciso mudar a vida em aspectos muito importantes, começou a aumentar o número daqueles que dizem: pensando bem, isto não tem só vantagens, também tem problemas. E se os problemas forem maiores que as vantagens? E se de repente nós começarmos a ter mais problemas do que temos vantagens? E é esse o debate que está a ser travado no Reino Unido. Quer dizer, havia uma maioria que dizia saímos, e agora as sondagens já dão, algumas delas, uma maioria a dizer ficamos. Estão divididos.
A posição correta da nossa parte é dizermos isso é uma decisão vossa. Não é legítimo nem justo que sejamos nós a influenciar a decisão. São livres de sair, de fazer acordo, e era bom que façam. São livres de sair sem acordo, e é pior para todos. E são livres de voltar, onde não chegar a sair. Porque a União Europeia, o que deu um passo simpático, foi dizer, assim como pedem para sair, podem dizer, retiramos essa vontade. Não há vinganças. Ou podem voltar mais tarde. E é isso que está a ser debatido. E isto implica a vida de muitos milhões de pessoas. Mas a vida mesmo do dia-a-dia. A segurança social, a saúde, os salários, a educação, os transportes, as transferências financeiras. Esse é o debate do momento, percebeste? Eu a ver aqui um cascol do Sporting me faz lembrar como o meu clube perdeu ontem com o Sporting num penalti. Exatamente. Bom, mas a vida é assim. No hard feelings. Desde que sou presidente de todos os clubes portugueses. Portanto, o meu clube de origem, se perde, olha, é a vida. Exceto quando é com um estrangeiro. Aí eu prefiro que todo o clube português ganhe a todo o clube estrangeiro. Bom, outra pergunta. Lá ao fundo. Anda embora. Não pode ficar no sítio, não se preocupe. Não, eu quero ver-te bem. Em primeiro, bom dia. Obrigado pela sua disponibilidade de vir cá dar-nos uma palavrinha. É uma grande honra tê-lo aqui. Minha pergunta é a seguinte. Sendo que Portugal é um país livre, com muita liberdade de expressão, mas mesmo assim há um grande racismo entre diversas etnias, o que é que o Sr. Presidente acha que nós podemos fazer para melhorar isso e o que é que pensa sobre esse assunto? Ora bom, o que é que eu penso? Eu penso o seguinte. Eu penso que, como eu disse há bocadinho, quando olhamos para Portugal em termos de xenofobia, isto é, não aceitação do outro, racismo, ou xenofobia cultural, ou religiosa, ou ideológica, porque há vários tipos de exclusão, ou exclusão de orientação de género, ou exclusão, sei lá, partidária, clubística, tudo isso. As estatísticas mostram que nós somos, à escala europeia, dos melhores países europeus, em termos de inclusão. É ver o caso em relação aos imigrantes. Somos dos poucos países europeus que têm sido mais abertos em relação à entrada de quem vem de fora. E, infelizmente, há muitos países europeus, muitos, demais, que têm uma posição muito pouco tolerante, ou mesmo intolerante, nessa matéria. Muitos. É uma guerra na União Europeia, às vezes, de pensamento, guerra de ideias, entre os que são mais abertos e os que são totalmente fechados, ou mais fechados. Agora, não quer dizer que depois não haja, na sociedade portuguesa, ainda a presença da intolerância. É uma sociedade envelhecida, é uma sociedade que passou por crises, e quando há crises as pessoas ficam egoístas. É fácil culpar os outros da crise que atinge a própria vida. Ele ocupou o meu lugar, ele veio ocupar o meu lugar, ele veio criar este problema, ele vem... Bom, e portanto, nós passámos crise, e a última foi profunda, e por outro lado temos gente que naturalmente olha para o passado e diz, eu esperava ter um fim de vida diferente e melhor do que aquele que tenho. E há jovens que dizem, eu esperava ter um começo de vida melhor do que aquele que tenho. E os jovens dizem, a culpa é dos velhinhos, deixaram isto assim, e os velhinhos dizem, a culpa é dos jovens que nos mandaram embora e nos meteram num gueto. É assim. E, portanto, há esses fenómenos. Como é que se combatem? Primeiro, é mais fácil combatê-los a partir da vossa idade e a partir da escola do que mais tarde. É mais fácil começar a aceitação da diferença mais cedo do que mais tarde. Se ela começar aos 3 anos de idade, aos 4, aos 5, é melhor do que aos 10. Se começar aos 10, é melhor do que aos 20. Se começar aos 20, é melhor do que aos 30. Porquê? Porque é uma prática de vida.
Passa a ser a maneira natural, como respirar. E depois depende de cada um de vocês. Tem que todos os dias lutar por estes valores. Todos os dias. Não é só lutar em teoria, é lutar no dia a dia. Quando não vos apetecer ter paciência para aceitar a diferença, quando vos apetecer encontrar uma explicação simplista, o outro é mau porque é isto, eu sou bom. Eu estou do lado bom, ele está do lado mau. Isso não existe. Não existe, não existe nas claques de futebol, não existe nas claques partidárias, não existe nas claques em termos comunitários, culturais, civilizacionais, linguísticas, religiosas. Não há isso. Não há bons e maus. Há diferentes. E tem que se aceitar a diferença. Mas não é só nisso. Até em relação ao problema que durante muito tempo ninguém não se aceitava, que é aqueles de nós que são portadores de maiores graus de deficiência. A sociedade tinha vergonha, escondia, não aceitava. Ora, somos todos diferentes. Quando se olha, por exemplo, para o desenvolvimento psicológico, e dizia-se, não, há os normais e os não normais. Mas que é isso dos normais? Ninguém é normal, somos todos normais na diversidade da nossa anormalidade, da nossa diferença. Somos assim. O facto de uma pessoa ser mais emotiva do que outra, outra mais racional do que outra, uma mais ativa, outra não é capaz de decidir, isso significa marcar as pessoas. Umas são boas, outras são más. É um erro. Houve tempos em que era assim. Houve tempos. Olha, tu tens de ir para aqui, não podes ir para aquele curso, não podes ir para aquele destino, porque não tens condições para isso. Não tens condições para isso. E depois aparece um pintor célebre, um escritor célebre. Está bem, não tinha condições para ser economista, ou para ser biólogo, ou para ser jurista. E, no entanto, deu outras coisas muito melhores do que... E isso tem que ser construído na nossa cabeça todos os dias. Claro que para mim era fácil porque eu era professor. E um professor que não perceba isso é um péssimo professor. Porque todos os dias lida com alunos diferentes. Todos os dias. E está à espera de encontrar o aluno XPTO, que é realmente aquele que corresponde ou não, está enganado. Portanto, é assim, tens razão. É uma luta todos os dias. Todos os dias. Na escola, no trabalho, no clube, na associação, na vizinhança, no grupo de amigos, na banda rock, na banda não rock, na banda rap, onde quiser. É assim. E tem que se fazer. E tem que se fazer de uma maneira inclusiva. Por exemplo, os acontecimentos, paremos a uma coisa da atualidade, os acontecimentos dos últimos dias. Há duas maneiras de ver os acontecimentos. Ambas têm em comum o sabermos que há desigualdades sociais e há desigualdades entre comunidades e há desigualdades dentro das comunidades e há atritos que vêm dessas desigualdades e da dificuldade de conviver com elas. Mas depois há duas maneiras de ver. Uma maneira é olhar para aquilo que aconteceu e dizer: isto significa que nós vamos generalizar. Esta comunidade é toda boa, é toda má. E há em Lisboa, como em Setúbal, como no Porto, comunidades melhores e piores. E que bom viver numas e que mal viver noutras. É verdade que há em termos de índices económicos, sociais, de condições de vida, etc. Mas não há em termos de destino, nem de origem, nem de maneira de ser. Outra é dizer o seguinte: há de facto atritos, choques, que vêm do contexto social existente. Agora temos que trabalhar para aproximar, para fazer convergir. Tem sido um bocadinho o desafio da minha presidência nestes 3 anos, que é fazer aproximar quem é diferente. Quando eu entrei, a direita portuguesa e a esquerda portuguesa achavam as duas que tinham direito à taça. A direita dizia: eu ganhei o jogo, eu quero a taça. E a esquerda dizia: não ganhaste nada. Tu achaste que ganhaste porque tinhas mais votos
do que os membros do nosso grupo isolados. Mas nós temos mais deputados, nós é que ganhamos. Não, a taça é minha, não, a taça é minha, a taça é minha, não, é tua, é minha. Bom, e uma parte do tempo, nos primeiros tempos, foi fazer perceber que eles tinham de conviver no mesmo país. Tinham de arranjar uma maneira, um modo de conviverem no mesmo país. Isto é sempre assim. É evidente que isso implica, em muitos casos, criar condições que facilitem a convivência, que aproximem, em termos de igualdade, as pessoas. Que não haja, à partida, quem arranca logo no pré-escolar de condições que outros não têm. Porque faz uma diferença muito grande. A pessoa chegar a um básico ou secundário sem pré-escolar, ou mau pré-escolar, um semi-pré-escolar, e os outros têm um ótimo pré-escolar. Faz a diferença. Não quer dizer que depois a pessoa fique marcada para o resto da vida, não. Mas faz a diferença à partida. Agora, é preciso trabalhar militantemente nestas situações, pela convergência, pela aproximação, e não por rotular A e B e C e D e cavar fronteiras que são o contrário da solidariedade. Mais perguntas? Aquela beldade. Vamos embora. Bom dia. Então, Gostaria de saber se existe alguma solução para resolver o que aconteceu no bairro da Jamaica. E queria saber a sua... Ora bom, eu acho que uma parte da solução eu já disse, que é saber como é que se olha para este fenómeno. Que é um fenómeno que ocorre, mas não se fala muito, em várias outras comunidades, em cidades e fora de cidades, por esse país fora. Acontece. Há atritos sociais. E esses atritos sociais, em muitos casos, têm a ver com as condições económicas, sociais de vida. É, portanto, além da atitude de espírito, há que trabalhar para que as desigualdades, as assimetrias, os fossos que separam as condições económicas e sociais de vida sejam progressivamente ultrapassados. E os fossos que estão na cabeça das pessoas, há que trabalhar todos os dias contra esses fossos. Todos os dias. Todos os dias. Isso é um esforço de todos os dias, não é só de um governo, não é só de uma câmara, não é só de uma freguesia, não é só de uma associação de moradores. É todos os dias trabalhar nesse sentido. É difícil. É difícil. É uma luta nunca totalmente ganha. É. Mas faz parte da imperfeição humana. Mas quanto maior for a desigualdade, maior for a assimetria, maior for a tentação de criar barreiras e muros e intolerâncias, pior. E aquilo que se exige de vocês, mais novos, é que construam essa solidariedade. Eu fui de uma geração privilegiada. Eu fui privilegiado. Eu passo a vida a dizer isso. Eu fui privilegiado. Mas de uma geração que viveu nos anos 60 a mudança dos anos 60. E a mudança dos anos 60 foi um bocadinho, embora vivida por uma geração jovem, privilegiada, foi a seguinte: foi a deixar de acreditar que o mundo que vinha dos anos anteriores era um mundo perfeito, estável, clássico, tradicional, inamovível, e que ia ser assim sempre. E houve a mudança na música, a mudança no cinema, a mudança nos costumes, a mudança na afirmação da mulher, a mudança no aparecimento da categoria social da juventude, porque eu em rigor passei da adolescência para a idade adulta aos 17 anos. Não havia juventude naquela altura. A afirmação da categoria juventude é desse tempo. Depois, claro, isso ficou muito marcado por haver minorias privilegiadas que acabaram por ser mais privilegiadas que tudo o resto, porque a desigualdade era brutal.
Hoje, do que se trata é de lutar permanentemente pela liberdade, por maior igualdade, e igualdade olhando logo pelas oportunidades à partida, maior solidariedade, maior compreensão, maior aceitação da diferença. Esse é um desafio permanente, mas não é só cá dentro, em relação ao mundo, é no mundo, entre países, entre continentes. Houve uma fase em que eu encontrava políticos europeus muito importantes que me diziam: África não me interessa, é um continente perdido, morrem muito cedo por causa das doenças e que as economias estão péssimas, não tem futuro, e portanto vamos concentrar naquilo que pode ser um mundo desenvolvido, que era as Américas, um ou outro país da América Latina, era a Europa, ou uma parte da Europa sobretudo, e alguns países da Ásia que têm potência para não sei quando. África, continente perdido. Mas isto, dir-me-ão, isso é uma ideia pré-histórica. Não, isto foi-me dito em 96, 97, há 20 anos, por políticos europeus responsáveis, e que olhavam para mim e diziam: mas o senhor acredita em África? Eu acredito. Eu tinha, pessoal e familiarmente, uma grande ligação ao Moçambique, mas conhecia muito bem Angola e conhecia outros países africanos, vários. Bom, dizia mesmo, Moçambique era a minha segunda pátria. E eu não percebia, parecia que estávamos a falar, sendo ele um político, ou eles políticos importantes do norte da Europa, e eu do sul da Europa, estávamos a falar linguagens diferentes. Porquê? Porque a mentalidade demora tempo a mudar. Por isso é preciso trabalhar todos os dias. Para vocês isto é uma evidência, olham para isto e dizem: que coisa tão estúpida. Mas foi há 20 anos. Foi há 20 anos. Bom, é como dizer, em Portugal não haverá mais uma ditadura. Eu ainda vivi esse tempo antes da democracia. Vocês não viveram. Bom, mais questões? Uma, duas, três. Já lá vamos. Está aqui. Não precisa. Não precisa, então diz. Tenho um vozeirão grande. Tens um vozeirão. Uau. Estou a brincar. Sabe, muitas casas nos bairros populares foram retiradas aos moradores portugueses por causa de alojamento turístico. Eu queria saber a sua opinião em relação a isso. A minha opinião diz em duas palavras. Uma cidade, como uma qualquer terra, precisa ter uma alma. Essa alma está muito ligada a pessoas. Não uma alma só dos edifícios, também é. Não é só do património edificado, é de quem dá vida ao património edificado. Se uma parte dessa alma desaparece, morre uma parte importante da alma daquele lugar. E morre para quem lá vive, mas morre para quem quer visitar. Às tantas temos turistas a visitar turistas. Chegam os turistas e dizem: olha que bonito, quem é que vive aqui? Um francês. E ali um chinês. E ali sei lá, um inglês. E ali um holandês e tal. E não há problema que lá vivam. Mas convinha haver alguns portugueses. Não é? E se possível portugueses com raízes, com ligação, com história. Para isso é preciso que tenham condições. Há uma parte que é difícil de resolver, que é que as pessoas envelhecem e morrem. E essas zonas de Lisboa envelheceram e morreram. A população foi morrendo, foi diminuindo a população. E os mais novos foram para longe, porque tiveram de fazer a sua vida longe. As famílias dispersaram-se e não voltaram mais tarde a ocupar. Mas há outra parte em que isso resultou de não haver incentivos a que mais novos se fixassem lá, e aqueles que ainda lá estão, de idade menos jovem, continuem, ou possam continuar a viver. E por isso têm sido aprovadas recentemente uma série de medidas, e há outras que estão agora foram aprovadas, estão a ser, para ser aplicadas, que visam proteger aquilo que é possível proteger e recuperar o que é desejável recuperar nos chamados centros históricos das cidades, nomeadamente de Lisboa.
Isso passa por rever as condições de arrendamento, passa por criar condições que não tornem facílimo o despejo de quem lá vive, passa por estímulo a que mais novos possam por lá ir viver, não sendo a um preço incomportável, porque depois é evidente que com o restauro, com a reabilitação, como se diz também, a reabilitação desse tecido urbano, dessas casas, e se eleva o preço da habitação nessas áreas, e portanto foi bom que se tivesse percebido, infelizmente tarde, mas foi bom que se tivesse percebido, apesar de tudo, o que estava a acontecer. Também não era difícil, bastava ir lá, ver, ouvir, receber as reclamações e ver, sobretudo, a realidade. E que se esteja a tomar medidas, dir-me-á, bom, o ideal era que fosse há 20 anos, ou há 30 anos, ou há 10 anos, não se percebeu, porque nessa altura não era evidente o problema. Não havia este chamariz, que foi a moda de Lisboa, as condições comparativas que atraíram para Lisboa esse investimento urbano e o turismo e as formas de turismo mais variadas que aí se instalaram. Mas concordo contigo. Agora temos duas. É a meias. Não. Muito bem. Tu que mandas. O futuro é das mulheres. Exatamente. Então, eu estou um bocado nervosa, mas queria só deixar aqui uma ideia, que é, muitas vezes fala sobre sobre a nossa geração, sobre as condições sociais do nosso país como problema, mas no fundo o que se tem visto até agora é que a nossa geração conseguiu unir sobre este problema que nós estamos a falar e que o fundo da questão não é as condições sociais ou as diferenças, pronto, é mesmo a violência policial que as pessoas estão a contestar. E não é as diferenças dos bairros, claro que sempre houve, e das cidades e isso tudo, mas acho que nós focamos demasiado nas violências na Venezuela, na França, etc. Mas quando é do nosso país parece que os problemas não é bem assim e que a polícia só fez o que tinha que fazer, ao trabalho deles, e eu queria pelo menos que alguém, isto é um bocado alto, comentasse, ou... A questão da polícia. Pronto, então eu comento. A questão é a seguinte, vamos lá ver. Em todas as comunidades há conflitos sociais. E em comunidades mais diversificadas e onde há problemas, os tais problemas económicos e sociais são importantes, os conflitos são maiores. Não é por acaso que quando há desemprego, há crise. Há desemprego, aumenta a violência. A violência doméstica, a violência social, a violência comunitária. Está provado. Esta pessoa está desempregada e se é uma família inteira desempregada. Isso cria uma instabilidade que, aliás, corre toda a família e se viu no aproveitamento escolar, nos anos piores da crise, viu-se o que era, sobretudo dos mais novinhos, irem para a escola sem o mínimo de alimentação. O que era a instabilidade existente em casa, e entre casas, e entre famílias. Bom, portanto, as condições económicas e sociais pesam. Bom, esses conflitos assumem várias formas, mais ou menos estruturadas, mais ou menos gregárias. E existem em todas as comunidades, não é só no bairro A, B, C, D, parece que é só em determinados bairros. Existem. Muito bem. De quando em vez há intervenções policiais. Não se fala de todas as intervenções policiais. A polícia está na rua, ou deve estar, permanentemente. Portanto, há intervenções nas avenidas novas, como há intervenções em Olivais, como há intervenções em Benfica, como há intervenções nos sítios mais diversos. Umas são mais notícia, outras são menos notícia. Bom, nessas intervenções pode haver intervenções mais fáceis e mais difíceis, e mais felizes e menos felizes. No dia a dia não é notícia aquilo que é mais feliz, corre melhor,
Ou é mais fácil? Existe no dia-a-dia. Mas também há no dia-a-dia intervenções que não correm bem, que não são tão notícia. Mas há. E como tudo o que é humano, as instituições, como as forças de segurança, têm também, em situações de intervenção em stress, têm momentos melhores, momentos piores, momentos mais felizes, momentos menos felizes. É evidente que há regras, e as regras nós sabemos quais são. Então eu, professor de Direito, sei quais são. A proporcionalidade. Para tratar de um determinado problema deve-se agir de uma forma proporcional ao problema em causa. A forma de reação, mesmo a atitudes que sejam atitudes agressivas em relação às forças de segurança, ou entre grupos que é preciso separar. Bom, há regras. O problema é a aplicação, no caso concreto, das regras. Estamos perante instituições constituídas por seres humanos. Dir-me-ão, mas o problema é que em muitos casos, ou em alguns casos, ou em diversos casos, aconteceu já haver intervenções menos felizes, ou intervenções mais do que proporcionais, ou intervenções desajustadas das forças de segurança. E a questão levanta-se, às vezes, à saída dos desafios de futebol, à entrada dos desafios de futebol, em manifestações de ordem pública, em certos fenómenos, em determinado momento, socialmente mais intensos ou mais agressivos. E esse juízo é um juízo que eu tenho de reconhecer que na sociedade portuguesa até é bastante forte em relação às forças de segurança. Não é uma sociedade que não escrutine, que não controla as forças de segurança. Está visto primeiro, pelo número de casos em que elementos das forças de segurança são objeto de processos disciplinares ou de processos criminais ou de investigação criminal. Não se pode dizer que há uma posição fácil ou laxista ou permissiva em relação a essa matéria. Não. Comparando com outros países, isso não acontece. Agora, dir-me-ás, mas mesmo assim há casos em que continuam a haver excessos. E eu, perante isso, o que eu digo é o seguinte: primeiro, como em tudo na vida, eu acho que não se deve generalizar. Generalizar é dizer toda a polícia, ou toda a polícia de uma área, ou toda a polícia ou todas as forças de segurança correspondem à atuação de A, de B ou de C. É uma generalização. E como toda a generalização é injusta. É como dizer todos os sócios de um clube são iguais a 2 ou 3 elementos de uma claque ou de uma clique que num determinado momento tiveram este comportamento. É uma generalização. E nessa medida é injusta. Segundo, a sociedade precisa de forças de segurança. Precisa. Para essas situações e muitas mais. Não há sociedade sem forças de segurança. Para tudo o que seja diabolizar, como seria errado também divinizar, tudo que sejam posições radicais, de um lado ou do outro, são posições extremas e são posições que não convidam à convergência. E por isso é que, perante estes episódios, a minha intervenção foi uma intervenção conciliadora e de convergência. O Ministério Público está a apurar quem atuou mal. Responde por isso. E o Ministério Público tem instrumentos e não se pode dizer, o Ministério Público à partida tem uma predisposição, um preconceito e vai intervir para proteger ou desproteger A ou B ou C. Tem-se visto que não. Tem-se visto que não. Agora, evitemos generalizar. Porque se generalizamos, criamos um clima de radicalização na sociedade portuguesa e ninguém ganha com isso. E, sobretudo, supondo eu que é a tua posição, que é a posição
de indignação perante os excessos que possa ter havido ou que possa vir a haver, ou atitudes consideradas como atitudes intoleráveis ou inaceitáveis de uma determinada parte ou de uma pessoa ou de conjunto de pessoas ou de certo tipo de mentalidade. Uma reação radical, generalizando o que não deve ser generalizado, vai fortalecer a xenofobia. Vai fortalecer. Porque numa sociedade envelhecida, numa sociedade em que as pessoas estão com medo em relação ao seu futuro económico e social, é fácil haver um apelo securitário. Por onde é que têm avançado os chamados populismos? Por onde é que têm avançado as posições radicais mais intolerantes? Pelo lado do argumento da segurança. E, portanto, há que evitar que a radicalização, traduzida na generalização dos juízos, crie como consequência, ou não se. Estão a ver como isto está. Há quem queira fazer demolir os nossos valores tradicionais. Há quem queira criar insegurança. Há quem queira criar instabilidade. Isto é o pior que pode haver numa sociedade que se quer inclusiva e que tem de ser inclusiva e que vai ser inclusiva. Portanto, estejam com atenção nisso. Porque às vezes os melhores propósitos acabam por ter as piores consequências. Portanto, tem que ser equilibrado, justo e inteligente na forma de reação. Sou pena de alimentar o que até agora não existe em Portugal, que é um partido, ou um movimento, ou uma força que apareça com posições de intolerância em relação ao que é diferente, ao multiculturalismo, a defender o uniculturalismo, o monoculturalismo. Isso não pode ser. Agora tu. Eu tenho visto no das notícias que muitas escolas ao longo do país têm-se queixado ao nível da falta de funcionários e de aquecimento nas salas. Eu gostava de saber se existe algo pensado já para contrariar essas críticas feitas por nós, alunos. Ora bom, é uma boa questão. Eu acho que essa é a obrigação das autoridades. É pensar no futuro e planear a médio e longo prazo. Não é pensar só para hoje, para amanhã, mas é pensar para o dia, tu dizes, no nosso caso, quando chegarmos lá, isto é, médio e longo prazo. Outra questão. Ora, temos aqui esta jovem e depois aquela senhora. O professor já tinha dito que Portugal é um dos países europeus com menos racismo, xenofobia, etc, etc. Mas na realidade Portugal é um dos países com maior violência derivada de motivos raciais pela polícia na Europa e na realidade só 14% das vítimas dessa violência é que vão reportar à polícia e 70% desses casos que são reportados à polícia nem sequer chegam a ir a tribunal. Então como é que se pode dizer que os agentes da polícia envolvidos nesses casos sofrem as consequências dos seus atos quando nem sequer vão a tribunal? Ora bom, vamos lá ver. Vamos lá ver. Aquilo que eu disse baseava-se em estatísticas europeias. Em estatísticas europeias, Portugal era e é considerado dos países mais abertos na entrada de imigrantes. Nos 28 países da Europa, Portugal está nos 4 ou 5 que aceitam mais imigrantes. Está naqueles que têm legislação respeitante a nacionalidade e a direitos de imigrantes mais avançados da Europa. Aliás, muita dela recente, aprovada nos últimos anos. Está permanentemente Portugal sujeita a críticas dos parceiros europeus por ser considerado muito tolerante. E não falo apenas de parceiros do leste europeu, que, como sabem, nessa matéria, têm posições muito radicais. Mas mesmo outros países têm posições muito radicais. Ainda ontem estava a ver um relatório europeu
e Portugal a ser criticado por parceiros porque está a liberalizar, porque está a abrir, porque está a conferir direitos, o que tem acontecido consecutivamente. Bom, portanto, essa é uma realidade indiscutível. Mas Portugal não tem partidos assumidamente xenófobos. Não há praticamente nenhum país na União Europeia onde não tenham aparecido e não tenham peso partidos xenófobos. De tal maneira que se formam coligações, o governo sueco forma-se com partidos de direita e esquerda contra o partido xenófobo. O mesmo acontece na Holanda. O mesmo está a acontecer noutros países europeus. Eu estou só a dar exemplos recentes de crescimento de partidos xenófobos. Para vocês é bom ter essa noção da luta que é feita todos os dias em termos de democracia por milhares de portugueses, por muita gente em Portugal, para que não chegue a Portugal esse fenómeno. E até agora não tem chegado. E espero que não chegue. E que não tenha sucesso. E por isso é que eu digo, é preciso gerir de forma muito inteligente essa realidade. Claro que a pergunta que colocas é assim, está bem, isso pode ser assim. Mas, primeiro, a sociedade em si mesmo é racista. A sociedade em si mesmo é anti-multicultural. Eu acho injusta a generalização. Acho injusto. Acho injusto porque, se ela fosse assim, havia já partidos xenófobos a dominarem no Parlamento. Porque é evidente que a realidade política traduz o sentido social. Se a maioria dos portugueses, se o número significativo de portugueses achasse que devíamos ter a posição de outros países europeus, nesta altura havia 1, 2, 3 partidos no Parlamento a votarem leis ao contrário, a limitarem direitos, a facilitar a expulsão, a dificultar o fenómeno multicultural cá. E, portanto, eu acho injusto dizer da sociedade portuguesa, porque não se traduz na realidade política. Não se tem traduzido na realidade política. Mas esses aí não estão organizados em partidos. É um fenómeno difuso. Mas alguém acredita que, se fosse um movimento social muito forte, não tivesse já transformado o sistema político português? O governo não fosse outro, o Parlamento não fosse outro e as leis não fossem outras. Portanto, temos que ter a exata noção daquilo que é a realidade, em termos comparativos e em termos da realidade portuguesa. Mas pode vir a ser. Depende da luta que é feita todos os dias para não vir a ser. Bom, mas então a pergunta é, a sociedade não é racista? Ou se é, esconde muito bem. Porque nem sequer vota em partidos racistas, nem forma partidos racistas, nem alimenta organizações sociais racistas. Bom, não chegou a esse ponto. Mas há instituições que são racistas. E uma delas são as forças de segurança. Bom, não é a sociedade toda, não são os partidos, mas são as forças de segurança. São racistas. Também me parece injusto formular esta generalização. Claro que dizes, os indicadores que há respeitam apenas aos poucos casos de condenação, aos poucos casos de queixa. Começa logo por isso. Não há queixa. Bom, aí é um problema cívico. Por isso é que eu digo, é como votar. Quem não vota não utiliza uma arma que tem. Quem tem direito, tem condições para apresentar uma queixa, ou a pessoa, ou hoje é possível uma queixa através de associações ou de organizações, deve apresentar. Mas deve apresentar no trabalho, em relação a discriminações que sejam feitas no trabalho, como em relação a discriminações raciais, religiosas, sociais, deve.
deve defender os seus direitos? Mas não é fácil por causa das condições económicas e sociais. Eu já disse. As condições económicas e sociais são, em geral, um travão em termos de desigualdade, de assimetria e, portanto, de menor qualidade da democracia. Mas, então, temos de trabalhar para haver maior igualdade, maior liberdade, maior exercício de direitos. Dizes, pois, mas daquelas que apresentam queixa, em muitos casos, não chegam a julgamento e não há condenação. O que significa, portanto, que o problema já não é das forças de segurança, é dos tribunais. É o Ministério Público e os tribunais que são racistas. Também parece uma generalização injusta. Injusta. Mas é preciso trabalhar para que a defesa, a proteção seja maior. Trabalhe-se. Foram aprovadas leis recentes e leis, como disse, muito avançadas no quadro europeu, fruto de haver partidos e haver movimentos e haver cidadãos que defenderam essas leis. E durante muito tempo elas não existiam. E uma parte da sociedade tinha dúvidas sobre elas. Mas existiram, existem. O ponto é este, que eu não sei se me fiz explicar. Lutar por esses ideais pode ser feito de uma de duas maneiras. Lutar sempre. Uma maneira é o lutar de uma forma que implique marginalizar aqueles que lutam e torná-los cada vez mais isolados, enfraquecendo a sua luta. Outra que eu considero mais inteligente do ponto de vista cívico é conquistar para essa causa mais gente na sociedade portuguesa. E é mais fácil conquistar mais gente com uma posição de atração do que de exclusão, de não radicalização do que de radicalização. É mais fácil. A experiência mostra que é mais fácil. Como é que foi possível a Luther King? Como é que foi possível a luta pelos direitos nos Estados Unidos da América daqueles que eram privados fazer? Quando começou a conquistar, ou Nelson Mandela, quando conquistou áreas da sociedade para além daquele setor que era claramente militante por aquela causa, tornando maioritária a causa. E quando se tornou maioritária, ganhou. Como é que as mulheres passaram a ter direito de voto e alargaram os seus direitos? Não apenas à medida que aumentaram numericamente na sociedade, mas ainda quando eram minoria, quando essa luta passou a ser uma luta transversal, mais ampla. E eu acho que esse é o caminho. Portanto, eu percebo as indignações, percebo a ideia de lutar por determinadas causas. Acho que é sempre preciso haver vanguardas na luta por essas causas. É preciso. Elas só têm vencimento quando as vanguardas se convertem em maiorias, em democracia. E quando se convertem, aí triunfam. Essa é a minha visão. Agora, a jovem, um bocadinho menos jovem. Sua Excelência, Sr. Presidente da República, não lhe vou fazer uma pergunta, mas gostaria de ouvir um pequeno comentário. Se não estou em erro, a palavra que eu mais ouvi ao longo das suas exposições foi trabalho. Eu gostaria de ouvir, no sentido, conduzindo a sua resposta, para a importância do valor do trabalho para o estudante em estar atento na sala de aula, em se empenhar, mesmo parecendo que nada lhe serve de nada, não sei se já teve essa experiência e de que modo lhe foi útil, já que hoje é talvez o cidadão mais exemplar deste país. Obrigada. Ora bom, vamos lá ver. Todos nós sabemos, eu sou professora, como hoje vocês, com a internet, vocês vivem uma coisa diferente do que eu vivia na vossa idade. Primeiro é o zapping. A vossa vida é zapping. A nossa vida é zapping.
Mudamos disto para ali, daquilo para ali, daquilo para ali. E o zapping implica duas coisas. Primeiro, o tempo de concentração é cada vez mais curto. O apelo à desconcentração é maior. E, portanto, é mais difícil a concentração e dura menos tempo. Eu dava aulas há 40 anos e o tempo de concentração eram 40 minutos. Depois passou para 30, depois passou para 20, depois passou para 15, depois passou para 7. E agora é 7 minutos. E quando eu tinha o programa na televisão, eu ao fim de 7 minutos, às vezes menos, tinha que contar uma história, tinha que inventar qualquer coisa, tinha que mudar o ritmo, tinha de alterar. E com o professor a mesma coisa. Porquê? Porque nesta cultura ou civilização, que se quiser, do zapping, a pessoa é atraída. Os meus alunos, às tantas, havia uma senhora que entrava, olhavam para ela, havia um barulho lá fora, barulho, havia alguém que cantava, uma música, havia uma conversa A, B, C. Isso nas aulas é um tormento. Porquê? Porque é cada vez maior o tempo até se concentrarem, entram. Arruma a pasta, tira a mala, tira não sei quanto, e tu, o pai, não sei quantos, e mais isto, e tal, e tal, e tal. E a professora, e o professor, posso começar? Não posso começar? E aquilo que era, teoricamente, 1 minuto, 2 minutos, não é? Chega a 5 minutos, chega a 10 minutos. E a saída? Já está na hora. Está na hora. Está na hora, vou arrumar já isto. Eu vou parar. E as últimas ideias da aula não existem. Não existem, verdadeiramente. Pode haver um recado urgentíssimo, pode haver, menino, ouçam-me aqui só mais uma coisinha, que eu tenho uma coisa para dizer. Pois está bem, está bem. Ora, bom, este é um problema complicado. Eu confesso que uma das vantagens que tenho, não é, por exemplo, em relação a muitos outros colegas, nunca foi um problema, eu dizia a ele, de mais inteligência ou menos inteligência, de mais dotes ou menos dotes. Eu tenho uma capacidade de concentração que é muito rara. Eu, para estudar, por exemplo, agora estou aqui, eu tenho que estudar isto, toma, e sento-me e concentro, e depois desligo e concentro-me noutra coisa. Ninguém é assim normalmente, quer dizer, demoram não sei quanto tempo, vou tomar isto, vou tomar aquilo, levanto-me, vou apanhar ar, eu não tenho paciência agora mudar para esta matéria e tal. É uma vantagem comparativa que se tem. Hoje não há. Vocês têm que perceber que a tarefa de professor hoje é muito difícil. Muito mais do que era há 20, há 30, há 10 anos. Por causa disto. E depois isto multiplicado por muitos, com tempos diferentes, com reações diferentes, com atenções diferentes, com interações diferentes. Bom, agora, dizia ali a professora, mas ainda assim é muito importante, primeiro, o trabalho escolar, segundo, estudar, e aquilo que se aproveita mesmo quando se acha que aquilo não serve para nada. É importante. E vocês só perceberão isso quando um dia saírem da escola. É importante porque no meio de milhentas coisas que não vos servirão para a vossa vida, há, no entanto, algumas que servem para a vida. Serve para a vida aprender a ter o vosso método de trabalho, que é diferente de uma para a outra. Pois na vida vocês vão ter que ter algum método para trabalhar. E é bom começarem a ter mais cedo do que mais tarde. Que é diferente, há uns que são rápidos, outros são lentos. Uns trabalham de uma maneira, outros trabalham de outra maneira. Eu estudava, por exemplo, as matérias todas separadas. Um bocadinho de uma, depois um bocadinho de outra, depois um bocadinho de outra, um bocadinho de outra. A maior parte dos meus colegas era só uma. E depois se despachar essa é que estudava outra. Eu não, gostava de intercalar. Somos diferentes. Têm de aprender um método. Esse método de trabalho é útil. Têm de aprender a perceber aquilo que os professores, os mais interessantes, menos interessantes, mais chatos, menos chatos, têm a transmitir-vos para apanharem o essencial. Mas esse essencial pode ser que seja muito útil ou não seja muito útil. Mas é importante apanhar. Há um momento da vida em que qualquer coisa que parecia insignificante naquela altura
foi significante na vossa vida. E depois há o mais importante, que é apanhar aquilo que não tem descrição, que não tem a ver com a matéria, que é, mesmo na aula mais chata, no dia mais chato, com menos paciência, aquilo que fica do humano na relação entre pessoas. Há uma professora que está ali, e façam um esforço para pensar que ela é um ser humano como vocês, que tem problemas em casa, tem doenças, tem problemas humanos, tem dificuldades, não são as vossas, mas são as dela. E olhem como pessoa, e olhem para os vossos colegas como pessoas. O simples facto de aprenderem a olhar como pessoas e aceitar na diferença como pessoas, enriquece a vossa vida. Eu uma vez fui ao meu liceu, Pedro Nunes, a um debate entre alunos e professores. E há uma aluna que se levanta e diz, essa professora está ali, anda há que tempos para lhe falar com ela, ela nunca tem tempo para mim. Não tem na aula porque é aula, não tem no intervalo, vai a correr para outra turma, porque as pessoas esquecem que os professores têm turmas quando mais acabam. Bom, não tem à saída porque vai à saída, não tem à entrada porque é à entrada. Eu tenho um problema que lhe quero expor. Quer falar com ela? E a professora muito calada, não dizia nada. Eu por acaso sabia que a professora tinha um filho com uma doença, com um cancro gravíssimo, que realmente tinha transformado a vida dela, mas que não tinha que contar aos alunos o que se passava na vida dela. Portanto, aquela professora todos os dias se levantava e todos os dias ia dar aula como se nada fosse, e tinha um problema de vida que condicionava todo o seu comportamento também como professora. E eu disse, olha, o que acontece, eu posso dizer, ela não quer dizer, ela tem um problema na vida dela, e portanto é bem provável que nos últimos meses ela tenha estado com a cabeça noutro sítio, e tenha feito um esforço enorme para estar, ou aparentar que está neste sítio, a falar com vocês, e a dar importância a cada um de vocês, mas no fundo ela está a dar importância ao filho, e não a vocês. O mero facto de aprenderem a olhar para os outros, nos intervalos, no bar, nas aulas, através da matéria, no momento em que estudam, ou têm trabalhos de equipa, e na relação com a professora, mesmo a mais distante, o que puderem aprender do que é mais importante na vida, que é compreender os outros, já valeu a pena. Já valeram a pena. E se olharem assim, não só é bom em termos de método, não só é bom em termos de tentar apanhar para a vida alguma coisa daquilo que ali foi dito, mas apanhar é o mais importante, que é o lado humano do convívio, porque aqui ainda é um convívio com horas marcadas, pois na vossa vida não tem horas marcadas. É claro, horas de entrar e horas de sair, em muitos empregos, noutros nem isso. Mas depois não tem horas marcadas para trabalhos, para desafios, para problemas, para alegrias ou para dramas pessoais, vossos ou dos outros, ou das outras que trabalham convosco, ou dos chefes, ou exigências. Não há isso. Eu costumo dizer, o único sítio onde há exames marcados, em dias marcados, semanas marcadas, com meses marcados, é a escola. Depois chega-se à vida e diz, olha, eu quero para daqui a uma hora isto. Assim, como é que eu me vou desarriscar numa hora? Podia-me ter prevenido. Não preveniu, podia ter marcado para daqui a 15 dias, para eu preparar para não sei quanto e não. Portanto, tentem tirar o máximo proveito desta experiência. Não é que depois não tenham outras experiências educativas ao longo da vida. Esta, mesmo muito chata, por vezes, mesmo muito repetitiva, mesmo aparentemente uma perda de tempo, não é uma perda de tempo. E a prova disso é que vai fazer a diferença em relação aos outros, que com a vossa idade não puderam ter o sucesso escolar, ou não puderam ter a progressão escolar, ou não puderam chegar tão longe quanto vocês chegam. Mas, aqui. Muito obrigado por ter vindo ao Liceu Passos Manuel. É um prazer. Então, a minha pergunta é, para entrar no exército português, é preciso cortar o cabelo. E alguns indianos, por motivos religiosos, não podem o fazer. Então eu queria ver a sua opinião sobre esse assunto e se qualquer dia podia haver uma exceção. Não, eu espero que a evolução
no caso de Portugal, em todas as instituições, seja no sentido da inclusão maior. Portanto, se me pergunta o que é que eu desejo, desejo o mesmo que desejam. Exatamente. Mas acho que é o desejável. Bom dia. Estou aqui um bocado, calma. Então, eu acho que em Portugal, felizmente nos últimos anos, temos se ingrado em várias áreas e temos mostrado que Portugal não é só aquele país pequeno no canto do mundo. Mas eu acho que dentro de Portugal há uma coisa que parou no tempo e que nos afeta a todos nós, que é o ensino. Eu acho que temos o mesmo sistema de ensino há algum tempo e eu acho que as gerações vão mudando e o professor já esteve a falar há bocado que agora nós precisamos de diferentes tipos de estímulos para aprender. As gerações mudam e eu acho que a educação devia mudar, não de geração em geração, porque não é uma coisa fácil de mudar, mas que devia ser reformulada de algum modo. Eu sei que para controlar massas, que neste caso imensos alunos, a forma mais importante, a forma mais fácil são os números, mas eu acho que nós não nos podemos cingir a números, porque nós somos mais do que as notas que temos. Nós temos o nosso valor pessoal, os nossos dotes para algumas coisas que não são avaliadas na escola, mas no entanto é isso que conta para o nosso futuro, para entrarmos na universidade, para termos uma carreira, uma família, essas coisas. Eu acho que isso devia ser reformulado porque nós temos mais valor como pessoas e seres humanos. Ora bom. O que é que eu acho disso? Primeiro, o ensino era um ensino muito classista. Quando veio a Revolução, só uma minoria é que tinha acesso ao ensino em graus mais avançados. A escolaridade obrigatória era, na altura, uma escolaridade muito atrasada em relação ao resto da Europa. Nós chegámos tarde. Quando eu era aluno do básico, só havia 3 anos de escolaridade obrigatória para mulheres, para raparigas, e 4 para homens. Depois passou, ainda no meu básico, para 4-4. Depois passou, já tarde, para 6. Muito tarde. E primeiro que os 6 fossem cumpridos, quando passou para 9, já estávamos atrasadíssimos. Já não digo quando passou para 12, já estávamos hiper atrasados. Mas esse facto de ter havido uma democratização no acesso ao ensino significou que, de repente, houve uma procura de ensino brutal, quando a sociedade ainda era jovem, ainda era muito mais jovem do que é hoje, e as estruturas tremeram, porque estavam preparadas para uma minoria. E, de repente, tiveram de aceitar uma multidão que surgia e que tinha acesso a mais anos de escolaridade. Isto foi um processo que durou os anos 70, 80, até 90. Até que a sociedade portuguesa começou a envelhecer, rapidamente, e ao envelhecer, começaram a chegar à escola os sinais do envelhecimento, como é hoje. Virou em 40 anos de uma forma impressionante, da sociedade jovem para a sociedade velha. Bom, o que é que aconteceu? Aconteceu, depois desse embate inicial, que foi um choque brutal, e a qualidade, naturalmente, sofreu, não em todos os casos, não em muitos casos, mas sofreu, porque havia que responder a uma pressão quantitativa brutal. Depois, começou a haver mudanças qualitativas na educação em Portugal, mas não à mesma velocidade e com muitas desigualdades entre si. Há polos que avançam mais depressa e outros que avançam menos. E isto significou o quê? Significou,
para vermos para o momento atual, que aquilo que se faz de melhorias quantitativas nas instalações, na logística, nos meios de ensino, nos recursos humanos, vai sempre atrás das exigências. Agora já não por uma pressão estritamente quantitativa, mas porquê? Porque a mudança científica, tecnológica, de maneira de ensinar, de maneira de conviver, de maneira de viver em sociedade, essa mudança acelerou de uma forma brutal. Tão brutal que eu costumo dizer que uma geração já não é o que era. Eu acho que hoje uma geração são 5, 6 anos. Antigamente dizia-se 20 anos, depois 10, hoje é 5, 6 anos. E portanto isto está a ser... Eu lembro-me o que era ensinar para os meus alunos há 40 anos. O que era? E o que era ensinar há 3, quando deixei de ensinar. Havia palavras que eu utilizava que já ninguém utiliza. Se eu utilizasse não tinham percebido. Uma das diferenças do audiovisual é que é cada vez mais difícil criar conceitos, realidades abstratas. É tudo concreto. Eu, por exemplo, para ensinar um contrato, antigamente dizia, o contrato é estas características, etc. e tal. Chinês hoje. Olha um exemplo. Este contrato que é celebrado entre o A, o B e tal, que tem estas cláusulas, estes artigos, isto. Aí percebiam. Uma dificuldade de abstração, de generalização, o apelo do concreto, do exemplo, dos meios visuais, dos meios ligados à realidade. É completamente diferente. Por outro lado, isso obriga a quê? Um menor número de alunos por cada professor. Mas isso é uma exigência, do ponto de vista administrativo e financeiro, brutal. Porquê? Porque a componente presencial ganha importância. E o contacto. Crescente. E quanto mais cedo, mais. Não é quanto mais tarde. A ideia está bem se é para mestrado, doutoramento e tal. Não. Do pré-escolar para o primeiro ciclo do básico. Quanto mais íntima e próxima, o que implica a redução do número de crianças naquela idade. Por professor ou professora, ou quer que seja, melhor. Bom, este desafio na educação é um desafio alucinante. Alucinante. E esse desafio alucinante, agora também não quero entrar em pormenores, defrontou-se com um problema. É um domínio onde, para tentar acompanhar o desafio, os meios eram poucos, a formação de recursos humanos tinha que ser brutal, a atualização brutal, a dificuldade de atualização é crescente, é completamente diferente de um professor de 25 anos ou 30 a atualizar-se a um professor de 60. Um dos problemas que eu tinha no fim do meu ensino é que tinha dificuldades de atualização. Tinha, porque a pessoa está velha. Eu antigamente nadava todos os dias, agora nado quando posso no mar. E envelhecer é isto. Eu antigamente nadava com água gelada 40 minutos. E agora quando nado com água gelada 20 minutos, acho já um feito notável, ou 15. Envelhecer é perder capacidade de antecipação e a resposta ser cada vez mais difícil e mais lenta. É evidente, depois também há a renovação de recursos humanos, mas é difícil. E de métodos, mas é difícil. Portanto, há aqui uma insatisfação constante. Quer isto dizer que não há mudanças que tenham ocorrido? Ocorreram. Elas foram neste domínio, de forma mais visível do que noutros, atrás dos acontecimentos. Tu dizes, e porquê as notas? A quantificação. E é verdade que um ser humano é muito mais do que um somatório de notas. Mesmo que fosse possível classificar tudo em pormenor, de facto há uma realidade qualitativa que ultrapassa o somatório ou a média de todas as notas.
E, no entanto, por exemplo, eu, nas provas académicas da universidade, quando se tratava de aprovar ou de reprovar candidatos a provas, havia aprovado com distinção, aprovado com distinção e louvor, ou reprovado. Chegou a haver notas, foram reintroduzidas notas, mas agora há critérios quantitativos para tudo. E, portanto, nos concursos, o critério 1 vale tanto, o critério 2 vale tanto, o critério 3 vale tanto, o critério 4 vale tanto, o critério 5 vale tanto. E no outro dia, eu fui à entrega de um prémio, que é talvez o maior prémio científico em Portugal, e o júri disse que não recorre a critérios desses. Porque isso perde-se a visão de conjunto, que é qualitativa. E, no entanto, achou-se que era um avanço enorme haver critérios quantificados. Não. E o drama é o seguinte: os nossos estudantes têm que depois entrar em competição com estudantes de outros países. E nos países considerados mais avançados e competitivos, a quantificação é uma obsessão. Nos anglo-saxónicos é uma obsessão. Eu ensinei em Macau, com alunos chineses, asiáticos não chineses, de Hong Kong, de Macau, portugueses. E a quantificação era uma obsessão nas classificações à luz dos padrões asiáticos mais avançados. Eu muitas vezes sentia que isso era uma injustiça, porque é empobrecer o aluno, é empobrecer a realidade. Há outras coisas para além do que pode ser quantificável. Mas depois, se não há quantificação, tu depois perdes na comparação com países que estão obcecados com a quantificação. Eu compreendo isso. E foi muito a minha luta ao longo do tempo, foi privilegiar o qualitativo em relação ao quantitativo. Primeiramente, bom dia, professor. Ainda há bocado o professor referiu o direito da mulher e eu gostava de saber qual é a sua posição relativamente às discrepâncias salariais que conseguimos ver hoje em dia entre homens e mulheres que têm as mesmas habilitações. Muito bem. É verdade o que ela diz. Esta diferença, em média, anda entre 16% e, em alguns casos, vai a mais 20%. Mas anda à volta, em muitas das atividades, entre 16% a 20%. E que é uma diferença que tem que ser ultrapassada. Já foi muito maior. Já houve atividades, como sabem, interditas às mulheres. Vocês nem conseguem admitir isso. Mas as mulheres não tinham acesso a uma série de atividades, ou só tinham com autorizações especiais, ou para casarem as professoras precisavam pedir autorização. E por aí adiante. Era outro mundo. Mas hoje o mundo passa por muitas diferenças. E umas são essas, salariais. Mas há outras. É que é preciso haver condições socioeconómicas em relação, por exemplo, à mulher que quer ser mãe, em relação ao problema sendo das crianças, dos filhos. Hoje, por exemplo, recentemente tem havido legislação que alarga a licença parental e há cada vez mais pais que assumem e que utilizam a licença parental. Mas havia discriminações que eram discriminações das condições de trabalho, discriminações de assédio no trabalho, de violência no trabalho, ou discriminações no que diz respeito às condições envolventes da sua atividade para poderem ter igualdade no trabalho. Essa é uma luta contínua, é uma luta permanente, mas essa é uma luta que vai ser ganha no futuro, por uma razão muito simples. Convinha que já tivesse sido ganha antes, porque as mulheres, que já são a maioria na população, vão ser a maioria no eleitorado ativo e, portanto, nessa medida, se tiverem a consciência dos seus direitos, vão impor esses direitos também em termos de igualdade na vida política e cívica nas sociedades.
inevitavelmente, e essa é a tendência. Eu fui sempre defensor, devo dizer-lhes, de cotas. Na altura em que era preciso dar saltos em relação a direitos da mulher. E às vezes tive que lutar contra algumas das minhas amigas e companheiras que diziam que isso era tratar a mulher de forma desrespeitosa. E eu dizia, pois é, mas é a única maneira de se dar saltos, como deram os países em que a discriminação foi combatida rapidamente, como os países nórdicos, foi com cotas. E mesmo com cotas, a imaginação é tão grande que se encarrega de dar a volta às cotas. Mas eu fui sempre defensor de cotas. E, portanto, concordo contigo, é um problema que continua ainda prioritário na sociedade portuguesa. Última. Eu queria saber, nós na televisão temos visto que nas notícias e isso, que visita muitos centros de sem-abrigo. Eu queria saber se tem alguma medida para diminuir a taxa de sem-abrigos em Lisboa, especialmente. Para diminuir a taxa de sem-abrigos em Lisboa. De sem-abrigo? Ora bom, é assim. Hoje está calculado, tanto quanto se pode calcular, o número de sem-abrigos em Portugal. Mas atenção, sem-abrigo não quer dizer com abrigo digno. Porque, ou sem-abrigo digno. Porque os sem-abrigos são 5.000 em Portugal, mas há muitos mais que têm abrigo. Esse abrigo não é condigno. Porque não têm condições efetivas em termos humanos de habitação. Mas vamos concentrar só nos sem-abrigo. Eles estão, sobretudo, concentrados na área metropolitana de Lisboa, menos, mas também na área metropolitana do Porto, onde há maior concentração demográfica, e depois em algumas áreas do Algarve, e depois menos em alguns polos menores, que têm muito menor expressão quantitativa. Depois é uma população que migra de autarquia para autarquia e dentro da autarquia. Depois é uma população flutuante. Em tempo de crise económica, duplicou, quase triplicou. Na crise que vivemos, conheceu um crescimento brutal, diminuiu com o aumento do emprego. Depois tem uma componente variável que tem a ver também com as tais desigualdades relativamente a algumas comunidades migrantes. Depois tem formas de reação muito diferentes. Primeiro de origem e de reação. De idade. É mais depressa mais velha do que jovem, mas está a ficar mais jovem. É muito mais claramente masculina do que feminina. Há muito mais homens do que mulheres. Não tem crianças de uma maneira geral. As crianças, quando aparecem, são num quadro familiar e aí a reabsorção e integração é mais rápida. Portanto, temos o quê? Uma população sem abrigo mais masculina que feminina, apesar de tudo, mais velha do que nova, hoje na média idade, com problemas de saúde mental, em muitos casos, e que flutuam muito, não há dois problemas iguais. Portanto, há problemas de habitação, problemas de saúde e problemas de emprego que se misturam. Há casos em que o reemprego é impossível, ou é muito difícil. Casos de mais idosos, muito mais idosos. O reemprego é mais difícil. E depois há duas atitudes. Os que querem viver na rua e os que não querem viver na rua, que é a maioria, e gostaria de ter casa. Perguntarão, mas quem é que quer viver na rua? Era uma dúvida que eu me levantava já há muitos anos, lidando com esta realidade em grupos de voluntários. Mas quem é que pode querer viver na rua, no inverno?
à chuva, ao frio, recebendo a alimentação que hoje há grupos mais ou menos organizados que proporcionam, mas que é sempre contingente e que não cobre certas zonas periféricas onde os circuitos são mais difíceis. Quem pode querer viver? Aí há muito problema de saúde mental, ou há problemas de rejeição social, de uma série de traumas de vida, e cada um tem a sua biografia. É uma minoria, mas é uma minoria que tem uma biografia muito complexa e muito longa, feita de tentativas falhadas e de traumas sociais e pessoais. Isto implica depois uma componente psicológica de apoio muito grande. Isto tem que ser objeto de tratamento nas várias vertentes. Primeiro, habitação. Durante muito tempo, o fenómeno era olhado assim. É preciso criar condições para alimentar, para minorar as condições de vida, sobretudo nos períodos mais difíceis do ano ou à noite. E para isso há equipas, e para isso há centros de acolhimento para situações extremas, para isso há centros de emergência. Depois passou-se para uma outra fase, mais proativa. Há 5 anos ou 6, não há 10 anos talvez, que é não. Quer dizer, porque é que há de haver essa visão fatalista de vamos tentar criar condições de reenquadramento? Isso implica habitação. E apareceram movimentos chamados Housing First. E aí é muito complicado, cada caso é um caso. E há os que se reenquadram sozinhos ou acompanhados. E se reenquadram facilmente ou dificilmente e com acompanhamentos diversos. Bom, esse é um problema. Outro problema é o número de focos para isso. Haver disponibilidade nas autarquias, nas câmaras, para além de resolver outros problemas sociais que há de habitação graves, enfrentar estes problemas, disponibilizar focos para isso. É uma realidade muito recente. Mas depois não basta ter casa. Depois vão para casa, têm que ter emprego, têm que ter ocupação, para terem o mínimo de sustentação para recomeço de vida. Que nos casos é mais fácil, noutros casos é mais difícil. Emprego. Em muitos casos com acompanhamento de saúde. Porque há casos de saúde, são casos mesmo, não é só saúde mental, é saúde. No sentido de terem patologias próprias das idades avançadas, que são doenças de longa duração, que à medida que a idade avança, também aumentam na sua expressão. Esta interação entre Estado, instituições da sociedade civil, de solidariedade social, municípios, freguesias, é difícil de montar, porque são muitas estruturas. Mesmo a relação, havia, por exemplo, várias instituições de solidariedade social que operavam nas mesmas áreas geográficas, mas não estavam ligadas entre si. E ligá-las entre si não era fácil. Há uma coisa boa. Há instituições de inspiração cristã, protestante, evangélica, católica. Há instituições de inspiração muçulmana. Há instituições de inspiração budista, que atuam cruzando-se com outras. Há instituições que têm inspirações humanistas, não religiosas. E, portanto, há aqui um cruzamento. Muitas vezes atuam em paralelo, outras vezes cruzam. E foi preciso fazer uma rede. E essa rede tem que se fazer a nível local em cada sítio. Há uma rede em Lisboa, há uma rede em Setúbal, há uma rede no Porto. Tem que ser montar essas redes. É um trabalho contínuo, como gente nova a trabalhar, mas às vezes com carências. Por exemplo, o apoio médico tem momentos altos e momentos baixos, de acordo com os médicos jovens são colocados a trabalhar noutros sítios do território e de repente formavam um grupo que atuava
e tem que ser substituído. É um desafio, eu tenho estado a acompanhar muito perto este desafio. Não é o único desafio social, pois há o desafio dos idosos acamados e dos cuidadores informais que estão a acompanhar isso, e nem todos são familiares. Há um desafio da habitação precária em condições muito pouco dignas. São muitos desafios que existem, de facto, e a função do Presidente é apoiar, estimular, incentivar, participar, atuar também de alguma maneira como quase voluntário, mas a tarefa essencial é de quem tem funções executivas e tem recursos e tem meios e que tem que ser mobilizado permanentemente para isso. São muitos desafios na sociedade portuguesa. É uma sociedade que tem coisas muito avançadas, e é que se está muito à frente no digital, nas energias renováveis, em alguns polos científicos e tecnológicos, estamos muito avançados, e noutras questões temos problemas que ainda representam uma diferença muito grande que é preciso recuperar. Ainda uma mancha de pobreza, 1.800.000, é uma brutalidade em 10 milhões. Ou de risco de pobreza, ou desigualdades territoriais, que é preciso combater permanentemente, e cada vez que há uma crise internacional com reflexos internos, ou agravada internamente, há um recuo social. Agravam-se as diferenças, agrava-se a pobreza, agravam-se os atrasos, e recuperar, uma crise de 5 anos, demora a recuperar em muitos valores, 10, 12, 15 anos, se há outra crise pelo meio, é um problema muito complicado. É que então nos polos metropolitanos, por isso é que eu falava nas condições económicas e sociais, tem uma expressão muito grande. Embora também tenha, como vimos nos fogos, nos Portugais desconhecidos, são Portugais do interior. Bom, muito obrigado pela vossa paciência. Um abraço a todos.